Capítulo 2. A senhora John Dashwood se comportava agora como dona de Norland, e sua sogra e cunhadas foram rebaixadas à condição de visitantes. Apesar disso, eram tratadas por ela, no entanto, com bastante civilidade, enquanto seu marido as tratava com todo o carinho que dispensava a qualquer um, só superado ao que dedicava à esposa e ao filho. Na realidade, insistia com elas, com certo empenho, para que considerassem Norland como sua própria casa. E como não aparecesse qualquer plano mais atraente para a senhora Dashwood, como de permanecer ali até que pudesse acomodar-se numa casa da vizinhança, acabou aceitando o convite. A permanência num lugar onde tudo lhe relembrava a felicidade anterior era exatamente o que satisfazia seu espírito. Em momentos de alegria, nenhum temperamento podia ser mais alegre que o seu, ou possuir, em maior grau, aquela expectativa otimista de felicidade, que já é a própria felicidade. Mas na tristeza, era igualmente arrebatada por sua fantasia e levada para muito além de qualquer consolo, como nos momentos de prazer, se extravasava em júbilo. A senhora John Dashwood não aprovava de forma alguma o que o marido pretendia fazer para suas irmãs. Tirar 3.000 libras da fortuna de seu querido menino seria empobrecê-lo até o mais tenebroso grau. Suplicava-lhe para que pensasse mais no assunto. Como poderia admitir roubar seu filho, seu único filho, de quantia tão significativa? E que pretensão poderiam ter as senhoritas Dashwood, que eram aparentadas com ele somente pela metade, o que para ela não significava laço de parentesco algum? Que pretensão poderiam ter de sua generosidade para tão grande soma? Era por demais sabido não existir qualquer afeto mais profundo entre os filhos de diferentes casamentos. E por que haveria ele de arruinar-se, juntamente com seu pobre pequeno Harry, ao esbanjar todo o seu dinheiro para suas meias irmãs? Foi o último pedido de meu pai, retrucou o marido, que eu desse assistência à sua viúva e filhas. Oh, mas ele não sabia o que estava falando, ouso dizer. Há 10 possibilidades contra uma de que ele estava delirando naquela hora. Se estivesse lúcido, não teria pensado em tal coisa, ao pedir-lhe para subtrair metade da fortuna de seu próprio filho. Mas ele não estipulou nenhuma soma em especial, querida Fanny. Só me pediu em termos genéricos para ampará-las e tornar sua situação mais confortável do que estiver em seu alcance fazer. Quem sabe, o mesmo que se ele tivesse deixado o caso a meu critério. Dificilmente haveria de supor que eu negligenciasse dar-lhes amparo, mas como me fez prometer, não poderia deixar de fazê-lo. Pelo menos foi o que pensei no momento. A promessa, contudo, foi feita e deve ser cumprida. Algo deve ser feito por elas quando deixarem Norland e se passarem a residir em nova casa. Bem, então que se faça algo por elas, mas esse algo não precisa ser 3.000 libras, acrescentou ela. Considere que uma vez o dinheiro dado nunca mais vai voltar. Suas irmãs vão se casar e terá partido para sempre. Se na verdade o dinheiro pudesse ser recuperado para nosso menino... Certamente, disse o marido seriamente. Isso faria grande diferença. Virá o tempo em que Harry haverá de lamentar que tão grande soma tenha sido doada. Se tiver uma família numerosa, por exemplo, tal quantia a mais seria bem conveniente. Certamente que sim. Tudo bem. Talvez então seria melhor para todas as partes se a soma fosse reduzida à metade. 500 libras seria um prodigioso acréscimo para as fortunas delas. Oh, excelente! Que irmão no mundo haveria de fazer metade disso por suas irmãs, mesmo que fossem realmente suas irmãs? E neste caso, são irmãs só pela metade, mas na verdade que espírito generoso você tem. Não gostaria de deixar por menos, respondeu. Em tais ocasiões, é preferível fazer mais do que muito pouco. Ninguém pelo menos pode pensar que não tenha sido feito o bastante por elas. Nem elas próprias, acredito, estariam esperando mais. Sim, não há como saber o que elas poderiam esperar, disse a mulher.
mas não podemos pensar nas expectativas delas. A questão é o de que você pode dispor para fazê-lo. Sim, certamente. Acho que posso dispor de 500 libras para cada uma, e ainda sem levar em conta isso, cada uma delas vai receber mais 3.000 libras com a morte da mãe, uma fortuna bem significativa para qualquer moça. Com certeza, e na verdade parece-me estranho que elas possam querer mais que isso. Vão ter 10.000 libras a dividir entre elas. Se acaso se casarem, estarão seguras, ou vivendo muito bem, e se não, poderão viver juntas muito confortavelmente com os juros de 10.000 libras. Isso é verdade, e por isso não sei, se considerando tudo, não seria mais prudente fazer algo pela mãe enquanto viver do que para elas. Algo do tipo de renda anual, quero dizer. Minhas irmãs usufruiriam isso bem como a mãe. 100 libras por ano as deixariam todas perfeitamente confortáveis. Sua mulher, contudo, hesitou um pouco em dar seu consentimento a esse plano. Com certeza, disse ela, é melhor do que dar 1.500 libras de uma vez. Mas se a senhora Dashwood viver 15 anos, estaremos completamente logrados. 15 anos, querida Fanny, não haverá de viver tanto, para receber nem a metade dessa soma. Certamente que não, mas se observar, as pessoas vivem para sempre quando têm alguma renda anual a receber. Por outra, ela é toda vigor e saudável, e mal tem 40 anos. A anuidade é um negócio muito sério, volta ano após ano, e não há como livrar-se dela. Você não está ciente do que está fazendo. Fiquei sabendo de muitos aborrecimentos com anuidades. Minha mãe andava enlouquecida com o pagamento de 3 altas rendas para antigos criados por disposição testamentária de meu pai, e é espantoso como ela achava isso desagradável. Essas anuidades deviam ser pagas 2 vezes ao ano, e ainda havia o aborrecimento de entregá-las aos destinatários. Ouviu-se dizer então que um deles havia falecido, e depois chegava a notícia de que não era verdade. Minha mãe ficou quase doente com isso. Sua renda não era dela própria, dizia, com essas contínuas reivindicações. A decisão de meu pai havia sido um tanto injusta, porque de outro modo, o dinheiro estaria inteiramente à disposição de minha mãe, sem qualquer tipo de restrição. Isso me causou tão aversão a anuidades, que com certeza não me sujeitaria a fazer o pagamento de uma só por nada neste mundo. Certamente é uma coisa desagradável, replicou o Sr. Dashwood, ter esses tipos de escoamento anual da própria renda. A fortuna da gente, como apropriadamente diz sua mãe, não é própria da gente. Estar obrigado ao pagamento regular de semelhante soma, em cada dia do vencimento, não é nada agradável, acaba tirando a própria independência. Sem dúvida, e acima de tudo nem gratidão recebe. Elas se sentem seguras. Você não faz nada mais do que se espera, sem almejar qualquer gratidão. Se eu fosse você, tudo ficaria inteiramente a meu critério. Não me sujeitaria a dar-lhes qualquer coisa anualmente. Em alguns anos, poderia ser até difícil economizar 100 libras, ou mesmo 50, de nossas próprias despesas. Creio que você tem razão, querida. Seria melhor que não houvesse qualquer anuidade neste caso. O que quer que eu lhes der ocasionalmente será uma assistência muito maior que um auxílio anual, porque elas só melhorariam seu estilo de vida se estivessem seguras de uma renda maior, e não ficariam nenhum centavo mais ricas por isso ao final do ano. Com certeza seria o melhor jeito. Um presente de 50 libras de vez em quando haverá de impedir que fiquem preocupadas por causa de dinheiro, e assim estaria me desobrigando amplamente da promessa feita a meu pai. Sem dúvida alguma, na verdade, para ser sincera, estou intimamente convencida de que seu pai não suspeitava que vocês lhe daria qualquer dinheiro. A assistência em que ele pensava, ouso dizer, seria somente o que pode ser razoável esperar de você. Por exemplo, procurar uma pequena e confortável casa para elas, ajudá-las a fazer a mudança e mandar-lhes presentes de peixe e carne de caça, quando for a época. Tenho certeza absoluta de que ele não pretendia mais que isso na verdade.
Seria muito estranho e fora de propósito se pensasse outra coisa. Faça-o, mas considere, meu caro Dashwood, como deveriam viver excessivamente tranquilas sua madrasta e filhas, com juros de 7.000 libras, além das 1.000 libras de cada uma das moças, o que rende 50 libras ao ano para cada uma delas. E com certeza, elas pagariam à mãe, por meio dessa renda, pela casa e comida. Juntas, teriam 500 libras ao ano. O que poderiam querer mais que isso neste mundo 4 mulheres? Seus gastos são tão diminutos. A manutenção da casa não deverá custar quase nada. Não terão carruagens, cavalos e dificilmente algum criado. Não receberão visitas e, portanto, não terão despesas de qualquer outro tipo. Pense somente que vida tranquila hão de levar. 500 libras por ano. Certa estou de que nem posso imaginar como iriam gastar metade disso. E o fato de você pensar em dar-lhes mais é realmente absurdo. Elas é que poderiam dar algo a você. Palavra de honra, disse o Sr. Dashwood. Acredito que você tem inteiramente razão. Meu pai certamente nada mais queria exprimir com seu pedido do que você acaba de dizer. Entendo-o claramente agora e vou cumprir estritamente meu compromisso por esses atos de assistência e solidariedade para com elas, como você aludiu. Quando a mãe se mudar para outra casa, meus serviços serão prontamente prestados para acomodá-la da melhor forma possível. Algum pequeno presente de móveis também poderá ser de bom tom. Certamente, retrucou a senhora John Dashwood. Mas uma coisa, no entanto, deve ser levada em consideração. Quando seu pai e sua madrasta se mudaram para Norland, embora tivessem vendido a mobília, trouxeram os serviços de mesa, a prataria e a roupa de cama, que agora são deixados para sua madrasta. Sua casa, portanto, estará quase completamente montada logo que a ocupar. Esta é uma consideração material a levar em conta, sem dúvida. Na verdade, é um legado valioso. Em algumas peças da prataria, não destoariam se fossem adicionadas a nosso conjunto. Sim, e o jogo de café de porcelana é 2 vezes mais bonito do que o desta casa. Muito mais bonito, na minha opinião, seja qual for o lugar em que podem pensar em morar. Mas assim é, seu pai só pensou nelas. E finalmente devo dizer que você não deve gratidão especial a ele, nem a seus desejos, pois sabemos muito bem que se ele pudesse, teria deixado quase tudo para elas. Este argumento era irresistível, deu às intenções dele o golpe final na decisão que poderia estar faltando antes. Finalmente resolveu que era absolutamente necessário, se não altamente indecoroso, fazer mais pela viúva e pelas filhas de seu pai do que tais atos de boa vizinhança, como sua própria esposa lhe havia assinalado.